Shalom, shalom, povo de Deus. Graça e paz do Senhor Jesus seja com cada um de vocês. Eu não sei quem que vai, até onde esse vídeo vai chegar, mas eu tenho algo de Deus para compartilhar com você que agora está assistindo. Primeiro eu queria lembrar você nunca, em tempo algum, em momento algum, em circunstância alguma, está sozinho. Por mais que você assim se sinta, por mais que você chegue num ponto no qual você olhe para um lado, olhe para o outro e pense, humanamente eu não tenho ninguém. Eu tô passando por situações, eu não tenho a quem recorrer. Você tem. O trono da graça está disponível para você. É preciso aprendermos isso, ter convicção disso. E eu queria deixar isso para você, porque às vezes a gente passa pela vida e tantas pessoas, você passa na vida de muitas pessoas passam na sua vida. E às vezes existem momentos que você talvez pense, eu queria ter o abraço de fulano nesse momento difícil. Ou eu queria ouvir uma palavra, ou o que será que tal pessoa teria para me falar nesse momento difícil. E por causa das circunstâncias da vida, muitas vezes você tá só que eu falo humanamente falando. Porque você nunca vai estar só, como eu comecei falando nesse vídeo. E pensando sobre isso, refletindo sobre isso, né, em momentos, né, de dificuldades que passamos, algumas pessoas acompanharam em rede social, né, eu tenho uma bebê e passei bastante dificuldade com ela na questão da saúde, na verdade desde a gravidez, né, uma gravidez de alto risco, e hoje ela já passou por 2 cirurgias, algumas internações, e tá ótima. E dói no nosso filho, dói na gente. Mas eu aprendi. A minha esperança está no Senhor. A minha confiança está no Senhor. A minha segurança está no Senhor. Então, eu aprendi a olhar para o Senhor Jesus. E conversando com Ele a respeito disso, Ele me trouxe a vida de Esther. E eu queria trazer para você a respeito disso, porque se você talvez se sinta sozinha, em meio a pessoas, eu queria trazer para você aquilo que o Senhor me trouxe. Se você não conhece a história de Esther, procura na Bíblia, no livro de Esther. É curtinho, 10 capítulos apenas. E você vai ver que Esther era uma jovem, uma menina órfã, que foi criada pelo primo dela. E em um determinado momento, né, já havia sido tirado de Esther, os seus pais, a sua família, e um primo com muito amor, né, a criou, a educou nos princípios do Senhor. E em um determinado momento, Esther também foi tirada desse primo. Ela e outras jovens, né, das províncias, foram levadas para o palácio do rei, porque o rei estava buscando uma nova esposa, uma nova rainha, alguém para que assumisse o posto de rainha. E Esther estava em meio a tantas outras jovens, passando por esse processo, né? Mais uma vez, né, se sentindo sozinha, porque mais uma vez ela foi tirada do meio dos dela. E creio que não foi fácil para Esther. E ela estava ali no meio de tantos outros jovens, e ela foi agraciada pelo rei e se tornou a rainha Esther. Mas eu entendo que
o Senhor estava com ela o tempo todo. Que não foram os atributos de Esther apenas, que não foi as atitudes de Esther que a tornou rainha, mas o Senhor a tornou rainha. Porque não importa onde você esteja, no meio de quem você esteja, se você está na aliança da promessa, porque Esther, ela fazia parte da aliança da promessa, ela fazia parte do povo judeu, né? E o povo judeu, eles eram o povo da aliança com Deus, da promessa de Abraão, Isaac e Jacó. E hoje, eu e você fazemos parte desse povo. Em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Nós somos benditos. Hoje nós temos a graça de Jesus. O véu do templo foi rasgado, o cetro de justiça está estendido sobre nós. E eu queria trazer isso, sabe? Porque o Senhor, ele vai nos firmando, nos fortalecendo, mostrando esse grande amor, esse cuidado, esse aconchego que Ele traz para as nossas vidas e nos faz entender que é dele que dependemos, que é Ele que levanta as pessoas, é Ele que cuida das circunstâncias na nossa vida e que não importa. Ele falou: nesse mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. E então as aflições elas vêm, mas elas vão passar. Sabe, as aflições não é para você permanecer nelas. Sabe? É um momento passageiro. E aí você olha para Jesus e fala: Jesus, no meio dessa aflição, eu tenho bom ânimo, porque eu creio que em ti eu sou mais do que vencedora, porque foi o Senhor que venceu. Então imagino que Esther, no meio daquela circunstância da vida dela, eu creio que ela só tinha no coração dela aquilo que ela aprendeu sobre o nosso Deus, sobre o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Aquilo era a força dela, o que fortalecia ela, o que mantinha ela viva e com esperança no coração. Ela não estava ali disputando para ser rainha, mas ela estava ali como uma das candidatas à rainha. E o Senhor providenciou para que assim fosse na vida dela. Porque o Senhor, apenas para mérito de Esther, vou te tornar rainha. Não, porque o Senhor tinha um propósito. Porque as coisas que Deus atribui às nossas vidas tem um propósito para a glória dele, para a honra dele. Havia um propósito. Esther não ia se tornar rainha, Deus não a fez se tornar rainha apenas para que agora Esther tem o status de rainha. Não, havia um propósito. Havia algo muito mais além, né? Que nem a própria Esther entendia aquilo. Mas um dia o Senhor a chamou e ela passou por todas as circunstâncias na vida dela. E o Senhor foi guardando a vida dela, foi conduzindo a vida dela, porque havia esse propósito do Senhor na vida dela. E num dado momento, Esther ali, já sendo rainha, né? Ela já tinha sido intitulada rainha, ela já tinha sido apresentada, né? À corte, né? Como rainha, né? Rainha da Pérsia. E foi quando teve um momento que o inimigo tramou contra a vida do seu povo, contra a vida dela, porque ela fazia parte daquele povo. E quando Esther se viu naquela situação, quando ela foi informada, ela foi solicitada por aquele que era o seu primo, seu pai adotivo, do que estava acontecendo. E Esther, ela temeu. Ela temeu e ela tentou ficar alheia àquela situação, tipo, não posso fazer nada. Mas aquele que era o seu pai adotivo fez Esther se lembrar. Eu creio que ele criou Esther, mostrando para ela o amor, o poder, a glória, as promessas do Senhor, e aquilo foi criando raiz no coração dela. E quando ela deu uma recusa,
quando foi falado da situação do povo judeu, né, que estava com uma sentença de morte. Então, aquele primo, pai dela, a fez lembrar: Esther, será que não foi para esse momento que o Senhor te preparou? Será que não foi para esse momento que o Senhor te chamou? E refletindo sobre isso, Esther, ela tomou uma posição, ela se posicionou. Então, precisamos refletir, independente das situações que nós estamos vivendo. Primeiro, que você não está só. E primeiro, você está posicionada em quem você é, para aquilo que o Senhor te chamou. Então, Esther é como se ela tivesse relaxada: eu não sou ninguém, eu não posso nada, eu não tenho o que fazer quanto a isso. Só que existe uma identidade de Deus em você. Existe um chamado que foi Ele que chamou e Ele conduziu a sua vida até hoje para o cumprimento desse chamado. Então, todos os dias da vida que você viveu, todas as coisas que você passou, o Senhor não deixou de trabalhar na sua vida. O Senhor não esteve alheio a tudo que você vive. Sabe? Então o Senhor não era alheio à vida de Esther. Eu creio que Esther ali naquele palácio, ela olhar para um lado, para o outro, era tudo muito estranho, não tinha ninguém ali, sabe, do convívio comum dela, do aconchego dela. Esther passou a ter servos e servas. Ela passou a ter súditos. E até então ela não tinha entendido a posição dela. Mas saiba que o Senhor te chamou para, no meio da circunstância, você se posicionar, porque Ele vai te honrar. Então, que todo espírito de medo, todo espírito que vem para paralisar, em nome de Jesus, ele recua quando você toma a posição de quem você é, para que o Senhor te chamou. E naquele momento, Esther, ela também não foi fazendo as coisas atropeladas, porque às vezes nós entendemos algo e queremos fazer atropelar as coisas. Esther, ela buscou uma estratégia. Jejuou, orou, colocou aqueles que a cercava para jejuar e orar. E falou para o seu primo: diga o povo que ore e jejue. E eu irei falar com o rei. Se perecer, pereci. Não importa o que vai acontecer. Eu confio que Deus está no controle. O que acontecer vai ser a vontade de Deus. O que eu não posso é ficar inerte, ficar paralisado, não fazer nada. Esther foi tentada a não fazer nada. Esther foi tentada a ficar alheia, estranha àquela situação, como se ela não tivesse nada a ver com aquilo. Mas será que não foi para este momento que o Senhor te chamou? Será que não foi para esse momento aí que você está vivendo na sua casa, no seu bairro, no seu trabalho, na sua igreja? Será que não foi para esse momento que o Senhor te chamou? Olha para quem você é. Olha a posição que você está em Deus. Em Deus. E quando você tomou aquela posição, todo espírito de medo, de intrepidez, de covardia, teve que se ir. Porque ela determinou, não importa o que vai acontecer. Não importa o resultado da coisa. Eu só sei que eu vou orar, eu vou clamar ao meu Deus. Eu vou jejuar, eu vou fazer aquilo que eu aprendi. E eu vou ir. E aí, o resto vai ser com o Senhor. E aí ela teve a seguinte resposta. Teve o cetro de justiça estendido para ela. E teve a seguinte proposta. Pede-me, e até metade do meu reino
te darei. Pede-me até metade do meu reino te darei. Pede-me o que quiseres e até metade do meu reino te darei. Foi isso que ela ouviu. Tentador. Tentador, né? Mas ela não perdeu o foco. Porque ela tinha um foco. Ela tinha um foco. Ela estava ali batalhando por vidas. Ela estava ali com um propósito. Ela estava ali como uma intercessora. Alguém que ia intervir numa tragédia. Um povo estava para ser dizimado. Gerações estavam para ser aniquiladas. Mas Esther não perdeu o foco. Não, rei. Não me interessa o reino. Mas ela usou de estratégia. Vem para um banquete que eu vou te oferecer. Para ti e para Amã. Quem era Amã? O seu inimigo, que decretou a sua morte. Você já imaginou? Aquele que te persegue, aquele que é teu inimigo, que decreta a sua morte e você colocar na mesa para comer com você? Precisa estar no Senhor, né? Você sentar na tua mesa, o teu inimigo, para comer com você, você tem que ser convicta de quem você é. Você tem que ser convicta de quem é com você. Foi isso que Esther fez. E o Senhor foi com ela em todas as coisas. E o Senhor proveu para que ela tivesse sucesso em todas as coisas. Então entenda, você não está só. Poderíamos dizer que humanamente Esther estava sozinha. Quem era por ela? Quem era por ela naquele palácio? O rei a amava. Mas o inimigo dela era um nobre da corte do rei. Ela era apenas uma judia. Mas ela era filha amada, separada, escolhida, chamada para um propósito específico do Senhor. Como eu e você. Então, por causa da atitude de Esther, por causa da ousadia dela, mudou toda uma história. Que lindo, né? Quando a gente se posiciona no Senhor, é assim. A gente muda a história da nossa casa. A gente muda a história do nosso vizinho, dos nossos amigos, do nosso bairro, da nossa cidade. Precisamos nos posicionar. Precisamos não temer. Porque não há inimigo que resista ao nosso Deus Todo-Poderoso. Jesus Cristo, leão da tribo de Judá, que consumou todas as coisas pela nossa vida, e Ele conta com a minha posição e com a sua posição nele. Saiba que essa situação que você está vivendo depende do teu posicionamento nele para que tudo seja transformado. Para pensar. Gerações foram salvas por causa do posicionamento de Esther. Porque ela não temeu. Porque ela confiou no Senhor. Porque quem fez ela vencer? Ela ainda corria o risco, sabia? De Assuero de repente falou, não, mas você é uma judia, fingiu que não era. O Amã é um nobre do meu palácio, do meu reino. Mas sabe por que isso não aconteceu? Porque o Senhor era com ela. Então, a partir do momento que Esther se posicionou, buscou o Senhor, se consagrou, buscou a estratégia do céu, tudo ia correr favorável a ela. E aí nós vemos nessa história o fim trágico de Amã e toda a sua família. A forca que ele preparou para Mordecai, o primo pai de Esther, ele foi enforcado nela.
Todos os seus filhos foram mortos. Sabe por quê? Por causa da atitude de Esther. O Senhor quis parar aquele mal e toda a sua semente. E guardou toda uma geração e gerações por causa do posicionamento de Esther. Então, que você possa refletir sobre isso. Olha para o ambiente onde você está. Você acha que está sozinho? Você acha que está sozinho? Você acha mesmo que você está sozinho? Ainda que você se sinta sozinho, que você não entenda isso que eu estou falando, que, sei lá, que você nem conheça essa história. Mas você pode ler, são 10 capítulos apenas. Se você não conhece esse Deus do qual eu estou falando, você tem a oportunidade de conhecer. Saber que você não está só, que quando você se posiciona nele, ele move coração a teu favor. Ele move reis, ele move nobres, ele move o que necessário for para honrar o teu posicionamento nele. E inimigo nenhum que se levante contra a sua vida prevalecerá. Todo inimigo que se levantar contra a sua vida em nome de Jesus será derrotado. Vai perecer. Porque Esther até achou, pode ser que eu pereça no meu posicionamento. Mas se eu perecer, pereci. O importa é que eu confio no Senhor. Mas quando você se posiciona em Deus, quem perece é o inimigo. Ele que tem que bater em retirada. Ele que tem que abrir caminho para você passar. Ele que é obrigado a sentar na sua mesa, comer com você e testemunhar o Senhor, te honrar. Até porque a mãe nem tinha escolha. Quando ela falou, vem para o banquete e traz a mãe. Então o rei falou, vem a mãe. Então ela fez o inimigo sentar na mesa dela e comer com ele. Sabe o que é isso? Estratégia do Senhor. Porque você busca no secreto, você busca na oração, você busca na consagração. E o Senhor te dá estratégia. E logicamente isso foi uma estratégia que ela recebeu do Senhor. Para agir dessa maneira. Entende? Que o Senhor te dá os caminhos, o Senhor te dá as armas, o Senhor te dá as estratégias, o Senhor te dá os ajudadores. Sabe, querido, não se importe se você não está cercado de um monte de pessoas que talvez na sua visão são pessoas que poderiam te proteger, te alimentar, sabe? Sabe isso aqui, ó? Aqui é o teu alimento. A palavra de Deus é o teu alimento. Aqui é onde você se fortalece. Aqui é onde a sua espada é afiada, que corta a cabeça de todo inimigo que se levantar contra a sua vida. É a palavra do Senhor. Então não tema, não tema. E ainda assim, se perecer, pereci. Mas não tema, busque do Senhor e, se preciso for, coloque o inimigo diante de você e olhe nos olhos dele, sabendo quem você é. No Salmo 23 já fala, prepara-me uma mesa farta, unges a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Então saiba que se você se sente sozinho, se você se sente acuado, se você olha para um lado e para o outro e você fala, não tenho ninguém, eu tô só, você não tá só. Porque o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Leão da tribo de Judá, ele é com você mais uma legião de anjos que ele designa para te proteger, para te guardar, para guerrear por você e junto com você. Mas faça algo, se movimenta, se mexe, levanta do canto, dobra o teu joelho, ora, clama, se posiciona, busca do Senhor. Tenho certeza que aqueles dias que Esther orou e jejuou,
O Senhor deu a direção para ela. Porque quando nós não buscamos do Senhor, nós fazemos as coisas pela alma, pela emoção. Você imagina que Esther, ela poderia ali mesmo, naquele momento, afinal de contas, ela estava tão receosa de como seria recebida, porque era uma proibição de qualquer pessoa chegar na presença do rei sem ser convidada, mesmo ela sendo a rainha, mesmo ela sendo a esposa. Era uma proibição, era cabível de morte se o rei assim determinasse. Mas ela buscou do Senhor. E naquele momento que ela viu que ela não foi punida, e ele ofereceu até metade do meu reino, ela poderia ter emocionalmente, tá na emoção dela, e já ter falado, não era a estratégia do Senhor. O Senhor deu estratégia para ela, para mostrar que Ele é Deus. E que você não tem que se preocupar com o inimigo que se levanta contra a sua vida. Que você, inclusive, pode pôr ele para comer na mesa com você, se necessário for. Porque o Senhor é contigo. E Ele te honra. E no final, Ele faz festa. Que é lembrada. Como aconteceu com a rainha Esther. Onde passou a se comemorar a festa de Purim. Porque o Senhor foi com ela. E se o Senhor foi com Esther, o Senhor é comigo. O Senhor é com você. Amém? Quero orar. Pai, em nome de Jesus, eu apresento diante de Ti cada pessoa que ouvir esta palavra. Que o Teu Espírito Santo ministre cada coração, que o Teu Espírito Santo faça essa palavra criar raiz em cada coração, Senhor. E que, sabe, Senhor, cada pessoa que ainda se sente perdida, deslocada, sozinha, em nome de Jesus, possa olhar e enxergar que o Senhor está no controle. Em nenhum momento o Senhor perdeu o controle da situação. Mesmo estar passando por tudo que passou desde a infância até a sua adolescência, a sua idade adulta, o Senhor estava guiando ela para um propósito, Pai, no qual ela triunfou, porque o Senhor foi com ela e o Senhor há de ser com cada um daqueles que te busca, com cada um daqueles que se coloca diante de ti. Eu oro, Senhor, para aqueles que ainda não te conhecem, que seja atraído pelo teu Espírito Santo, que o Senhor atraia até a ti, em nome de Jesus, Senhor, e que tenha um encontro verdadeiro e sobrenatural com o Senhor, com a tua presença, Pai, e possa ser, Senhor, nesta hora ter os seus olhos abertos, ter o seu entendimento aberto, Senhor, e ser alcançado pela graça salvadora de Jesus Cristo. Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado por esta palavra, muito obrigado pelo teu amor, pela tua graça. Toda honra e toda glória a ti, Jesus. Obrigado, porque hoje nós somos livres. Hoje, Senhor, nós temos acesso direto à sala do trono. Obrigado, Senhor, porque o Senhor naquela cruz estendeu o cetro para as nossas vidas e nós temos liberdade de ir e vir na sala do trono a hora que quisermos. Obrigado, Jesus. Eu te amo. Muito obrigado. Tu és o meu amor. Que o Senhor encontre cada coração, Pai, que carece de ti, em nome de Jesus. Amém. A paz, um beijo enorme no coração de vocês.